Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos mergulhar nas últimas notícias e nos movimentos mais relevantes do mercado de fundos de investimento imobiliário. Oi, pessoal. A gente vai analisar hoje o que realmente importa, né? Dos fatos relevantes, relatórios que saíram aí nos últimos dias. Isso. Nossa análise de hoje cobre, um ajuste importante na estratégia de aquisição do HGLG11. Vamos ver os destaques dos relatórios de julho do VGHF11, PVBI11 e RZTR11. São fundos bem diferentes, né? Diferentes abordagens, setores distintos. Exato. E para fechar, tem uma potencial venda bem relevante envolvendo o TRXF11 e o fundo que ele controla, o TRXB11. Então vamos direto ao ponto. Bora lá! Começando com o HGLG11. O fundo de logística do Pátria. Saiu um fato relevante agora, dia 22 de agosto. Ele complementa um outro, mais antigo, lá de outubro de 2024. Isso. Basicamente, eles fizeram um aditamento a um compromisso de compra e venda. O objeto é adquirir 50% de um complexo logístico, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Ah, lembro dessa transação. Tinha galpões já prontos de uma parte de expansão, né? Exatamente. São 2 galpões já performados, grandes até, quase 84 mil metros quadrados de ABL, e tem a expansão, que está em construção. São mais quase 30 mil metros quadrados. E a entrega dessa expansão era para quando mesmo? Prevista para outubro agora, de 2025. Um módulo é Build to Suite e o outro é especulativo. Certo. E qual foi a mudança-chave nesse aditamento? O que mudou do plano original? Então, a grande mudança está justamente nessa área de expansão. No compromisso original, a ideia era o HGLG11 comprar os galpões que já existiam. Ok. E depois o próprio fundo financiaria o CAPEX, né, o custo de construção dessa expansão. Ah, entendi. O fundo assumiria o risco da obra, então. Isso. Agora, com o aditamento mudou. O fundo vai adquirir a expansão já prontinha. A construção está sendo feita pelo vendedor. Isso simplifica as coisas para o fundo, imagino. Tira um risco da mesa, né? Sem dúvida, tira o risco de execução da obra, de atraso, de estouro de custo. Mas, claro, isso geralmente tem um preço. E teve, né? O valor total da aquisição foi ajustado. Subiu de uns 161 milhões para quase 207 milhões. Exatamente. É um aumento considerável, mas reflete essa comodidade de receber o ativo pronto e a transferência do risco. O vendedor precificou isso. Faz sentido. E a forma de pagamento, tem algo diferente aí? Tem sim, o pagamento é 100% na lavratura da escritura, mas com uma flexibilidade interessante. O vendedor pode optar. Optar como? Por receber parte ou até todo o valor através de uma compensação de créditos que ele tenha com o HGLG11 e usar isso para integralizar novas cotas do fundo em futuras emissões. Olha só, isso é um sinal interessante, né? Pode ser confiança do vendedor no fundo ou só uma estrutura financeira boa para ambos. Pode ser as duas coisas. Para o vendedor, é um jeito de continuar exposto ao ativo, só que via cotas, e para o HGLG11, dependendo das condições da oferta, pode até ajudar no fluxo de caixa. Verdade. Mas claro, como sempre, né, o fechamento depende daquelas condições precedentes de praxe nesse tipo de negócio. A gente vai ter que acompanhar nos próximos relatórios gerenciais. Com certeza. Mostra uma gestão talvez buscando mais agilidade, né? Menos risco de desenvolvimento agora. Bom, saindo da logística e indo para os FIIs de papel, estratégias mais flexíveis, vamos dar uma olhada no VGHF11, o valor a hedge fund. Como é que foi julho para eles? Olha, o VGGF11 distribuiu 0,09 por cota em julho. Isso deu uma rentabilidade líquida de 12,1% ao ano sobre a cota patrimonial de junho. Bem razoável. É, um rendimento consistente. E no acumulado de 12 meses? Deu R$ 1,08 por cota. Uma rentabilidade líquida de 13,3% ao ano, ou IPCA mais 7,6% sobre a cota patrimonial média do período. O fundo opera um pouco alavancado, né? Tinham 56,8 milhões em compromissada reversa. Certo, com um custo de CDI mais 0,8%. E a alocação? Estava bem alocado, 104,9% do PL em ativos-alvo. Isso dá quase 1,5 bilhão em 148 ativos diferentes.
Mas a cota patrimonial teve uma pequena queda em julho, 0,07 por cota. Por quê? Impacto do IFIX. Principalmente, o IFIX caiu 1,35% no mês e isso bateu na carteira de FIIs deles. E também teve a abertura das taxas das NTN-Bs, que impactou a marcação dos CRIs indexados ao IPCA. Entendi. Mas o que mais chamou atenção nesse relatório de julho foi uma movimentação estratégica, não foi? Ah, sim. Foi o destaque do mês para eles. Fizeram um aporte bem grande, de 52,5 milhões, num FII novo da própria Valora, o Valora FOF. Um fundo de fundos. E como foi feito esse aporte? Foi interessante. Eles não tiraram dinheiro do caixa. Eles transferiram FIIs que já estavam na carteira do VGHF 11 para dentro desse novo FOF. E essa transferência foi feita a preços de mercado. E sem cobrar taxa de gestão 2 vezes, né? Isso é importante. Crucial. Eles fizeram questão de frisar isso. A ideia, segundo a gestão, é criar um veículo com maior beta. Beta. Maior sensibilidade ao mercado de FIIs, é isso? Exatamente. Eles querem um fundo que possa capturar de forma mais intensa uma possível alta do mercado de FIIs. É uma aposta clara na recuperação do IFIX, principalmente dos FIIs de tijolo, imagino. Uma aposta direcional, então. Isso se refletiu no rebalanceamento das carteiras dentro do próprio VGHF 11. Totalmente. A carteira que eles chamam de valor, que busca mais ganho de capital, recebeu um investimento líquido de 45 milhões de reais. Ela aumentou a participação no portfólio de 40,9% para 43,5%. E onde foi esse dinheiro? Foi para FIIs, 10,9 milhões, e principalmente para SPS de projetos residenciais em São Paulo, 34,1 milhões de reais. E a outra carteira, a renda? Essa teve um movimento contrário. Venda líquida de 27,2 milhões, principalmente em CRIs e alguns FIIs. A participação dela caiu de 59,1% para 56,5%. Ou seja, o fundo como um todo ficou mais exposto a ativos de maior risco e maior potencial de valorização. Entendi. Uma mudança de perfil, então. E como andam aqueles problemas antigos? Os CRIs Celina e Guaiacuros. Pouca novidade aí. Os CRIs da Celina continuam inadimplentes, estão marcados a 0 desde fevereiro. A gestão diz que as negociações continuam, mas sem prazo. E o Guaicuros? A venda final dos terrenos que são a garantia ainda depende de diligências, questões jurídicas, ou seja, continua travado por enquanto. São pontos para continuar monitorando. Certamente. Bom, mudando de novo, vamos para as lajes corporativas de alto padrão. PVBI 11, o VBI Prime Properties. O relatório de julho deles pintou um cenário de mercado um pouco mais nublado, né? Eles começaram o relatório destacando isso. Julho foi o primeiro mês de queda do IFIX desde janeiro, e os FIIs de tijolo puxaram essa queda, caindo 1,7%. O PVBI 11 mesmo caiu um pouco mais que o índice de papel. E o cenário macro também não ajudou muito pelo visto. Não. Eles mencionaram as discussões sobre tarifas dos Estados Unidos para o Brasil, a pressão nos juros futuros, a NTN-B de 10 anos estava pagando o IPCA mais 7,4% na época, e o Copom manteve a Selic lá em cima, em 15%. Isso tudo traz volatilidade. Mas a gestão tentou acalmar os cotistas, né? Sim, eles reforçaram que, apesar do mercado volátil, os fundamentos dos imóveis do Fundo Qualidade, ocupação continuam sólidos. Mas, é a mensagem que se espera da gestão. E os números do fundo em julho? Como ficaram? O resultado gerado foi de 0,45 por cota, mas eles distribuíram 0,50. Usaram um pouco de reserva, provavelmente. Mantiveram o patamar de distribuição. O fundo estava negociando com um desconto grande em relação ao valor patrimonial, PVP de 0,69. Pode ser pessimismo do mercado ou uma oportunidade, Depende do ponto de vista. E a vacância? Tiveram sim, e a gestão fez questão de destacar. Listaram novas locações assinadas em vários prédios, Union, FL 4440, The One, Vera Cruz. São boas notícias, mostram que o mercado não está parado. Mas também teve notícia de saída, né? Teve. Confirmaram uma saída prevista no FL 4440 para dezembro agora de 2025, e a Julius Baer notificou a saída de 2 andares no Vera Cruz, que deve acontecer lá no início de 2026. Puxa,
2 andares é bastante coisa. É sim. A gestão diz que espera conseguir relocalar antes da saída efetiva, mas é um desafio grande. Mostra que a competição por inquilinos continua acirrada. Então, a estratégia deles continua sendo focar nos imóveis AAA, bem localizados em São Paulo, e trabalhar duro na gestão dessa vacância. Eles batem na tecla do desconto da cota, né? Batem. Compara o preço por metro quadrado implícito na cota de mercado, que estava uns R$ 24 mil, com o valor patrimonial pós-reavaliação, que está acima de R$ 34 mil. A mensagem é clara. O mercado está pagando muito pouco pelos nossos prédios. E usam aquela venda do Vila Olímpia Corporate como argumento, né? Exato. Venderam acima do valor patrimonial, gerou um lucro de 0,14 por cota em caixa. É um jeito de dizer, olha, nossos ativos têm valor. A aposta é que com novas locações e talvez outras vendas pontuais assim, eles consigam manter os 50 centavos de distribuição ou até superar. E parecem confiantes no pipeline de locação. Falaram em demandas variadas, de 300 a 6 mil metros quadrados. Sim, e destacam a vantagem de ter espaços já prontos no FL 4440 e no Veracruz. Isso é importante hoje com o custo de obra alto e estão sendo flexíveis, né? Oferecendo conjuntos menores em andares maiores do Union para atrair mais inquilinos. É a gestão ativa tentando se virar. E um ponto positivo, sem alavancagem no final de julho. Isso dá uma tranquilidade. Com certeza. Em cenário de juros altos, não ter dívida é uma vantagem competitiva importante. Verdade. Bom, saindo das lajes, vamos para um mundo completamente diferente. O agronegócio. RZTR11, o RISA Terrax, fundo que investe em terras agrícolas. O que o relatório de julho trouxe de novo? O RZTR11 é bem interessante pela proposta dele, né? Ganhar dinheiro com terra agrícola no Brasil, focando em regiões já consolidadas para grãos e fibras. E como eles fazem isso? Quais as estratégias? Basicamente, eles combinam 2 estratégias principais e uma terceira que está ganhando mais foco agora. As 2 primeiras são o Sale and Leaseback, ou SNLB, e o Buy to Lease, BTL. Explica rápido pra gente. No SNLB, o fundo compra a fazenda do produtor e arrenda de volta para ele mesmo. No BTL, compra a terra e arrenda para um terceiro. Essas operações funcionam mais como uma dívida, sabe? Geralmente tem opção de recompra para o arrendatário e a taxa de arrendamento é pré-fixada. E o risco? O risco principal é a taxa de juros, já que é pré-fixado, mas eles mitigam comprando a terra com o belo deságio, tipo 30% a 50% abaixo do valor de mercado, e recebem um arrendamento adiantado, aplicando no CDI. Se der calote, o fundo fica com a terra, que vale bem mais. O retorno-alvo aí é uns 13,5% ao ano. Entendi. E a outra estratégia? É a que eles chamam de Land Equity. Aqui o foco não é tanto a renda do arrendamento, mas sim o potencial de valorização da própria terra. Ah, comprar a terra esperando que ela valorize para vender depois. Exatamente. O retorno vem de um arrendamento, que costuma ser menor que no SNL-BTL, e principalmente do ganho de capital na venda futura. Aqui os riscos são outros, né? Preço de commodity, clima, liquidez da terra, questão fundiária, ambiental. Bem mais complexo. Sim. Mas o retorno-alvo também é bem maior, na casa dos 30% ao ano. A ideia do fundo é justamente balancear essas 2 frentes, SNL-BTL, para gerar renda recorrente e ir aumentando a fatia em Land Equity com o tempo. Interessante essa combinação. E como isso se refletiu nos números de julho? Qual foi a distribuição? Distribuíram R$ 1 por cota. Isso deu um dividend yield mensal de 1,10% sobre a cota de mercado, que estava em R$ 91,19. Um yield bem gordinho. Bastante coisa mesmo. E a cota patrimonial? Estava em R$ 96,29. Então negociava com um pequeno desconto, PVP de 0,94. O fundo tem um patrimônio líquido de 1,8 bilhões. É grande. E o portfólio? Quantas fazendas? Eram 22 ativos em julho, quase 82 mil hectares no total. Os contratos de arrendamento são longos, média de 10 anos, e a taxa média de arrendamento é alta, 15,26% ao ano. Números fortes. E o resultado do mês? A receita imobiliária foi de 19,6 milhões, mais 1,7 milhão de receita financeira.
O resultado final do fundo foi 19,5 milhões, o que dá R$ 1,03 por cota. Cobriu a distribuição de R$ 1,00. Certo. O relatório também falou da safra, né? Falou, a colheita do milho safrinha estava terminando no Mato Grosso, com produtividade recorde, avançando bem no Paraná e Goiás e já concluída no Piauí e Maranhão. O algodão também estava avançando com tempo seco. E o cenário das commodities? Soja, milho, algodão? Era um cenário de muita oferta, principalmente para soja e milho. Produção recorde no Brasil, pressionando os preços aqui dentro, mesmo com exportação forte de soja. O algodão tinha preços externos estáveis, mas internos pressionados também. E o que a gestão sinalizou para o futuro? Alguma mudança de rumo? Sim, esse é um ponto bem interessante. Lembra que a gente falou do VGHF11 buscando mais beta? Aqui no RZTR11, de um jeito diferente, também tem um movimento parecido. A gestão comentou que está revisando a alocação-alvo para favorecer mais a estratégia de Land Equity. Ah, então querem aumentar a exposição à valorização da terra. Exato, porque o potencial de retorno ali é maior, apesar do risco também ser. Ele já tem 2 fazendas grandes nessa estratégia, a Fazenda Clarão da Lua e o Grupo São Francisco, e disseram que estão ativamente buscando compradores para elas. Para realizar o lucro, então. Isso. Não que eles vão abandonar o SMB e o BTL, que continuam dando uma renda boa e recorrente com taxas altas. Mas a ideia é direcionar mais capital para buscar o ganho na terra mesmo. Entendi. Mais um fundo se ajustando para tentar capturar mais retorno. Qual a projeção de rendimentos que eles deram? Para agosto e setembro, a projeção ficou entre 0,95 e 1,5 por cota, mantendo um patamar elevado. E a carteira em julho ainda refletia mais o passado, né? Sim, a maior parte ainda estava em Byte Lease, 47%, e Sale em Leaseback, 44%. O Land Equity era só 6% e tinha 2% em caixa. Mas a tendência é essa fatia de Land Equity crescer. Interessante acompanhar essa transição. Bom, para fechar nossa rodada de notícias, tem um comunicado ao mercado importante que saiu dia 22 de agosto. Envolve o TRX-F11 e o TRX-B11. Parece uma venda relevante, né? É sim, bem relevante. Eles assinaram um memorando de entendimentos, um MOU, para vender um imóvel grande lá em Goiânia, no Parque Amazônia. Esse imóvel é do TRX-B11, certo, que é controlado pelo TRX-F11. Exatamente. O imóvel pertence ao TRX-B11 e a uma outra empresa do grupo, a TR2 Empreendimentos. E ele está locado para o Açaí, num contrato atípico bem longo, que vai até junho de 2035. E quem é o comprador? Já divulgaram? Ainda não. No comunicado, chamam só de interessado. Deram um período de exclusividade para essa pessoa ou empresa fazer a análise, a diligência. Entendi. E quais são os termos que estão nesse MOU? O valor da venda? O valor é de aproximadamente 89 milhões de reais. É um valor considerável. Bastante. E a forma de pagamento? Também chama atenção. Seria um sinal bem forte de 53 milhões pago à vista logo depois de superadas as condições precedentes, tipo em até 8 dias. Nossa, mais da metade à vista. Sim. E o saldo de 36 milhões de reais seria pago em 3 parcelas semestrais de 12 milhões cada uma. Essas parcelas seriam corrigidas pelo IPCA e a primeira venceria 6 meses depois do pagamento do sinal. E o aluguel? Quem recebe durante esse período? O comprador passa a receber o aluguel pro rata a partir da data do pagamento do sinal. Isso é comum para alinhar os interesses. Faz sentido. E qual o prazo para essa transação toda se concretizar? A expectativa da gestão é assinar os documentos definitivos em até 120 dias, contando da data do MOU. Então tem um tempo aí para diligência e negociação final. Ok. E se essa venda realmente acontecer nesses termos, qual seria o impacto para os cotistas? É a pergunta que não quer calar. Olha, o impacto estimado pela gestão, lembrando que é uma estimativa, né, não é garantia, seria muito bom. Para o TRX-B11, o lucro líquido, já descontando custos e impostos, seria de aproximadamente 19 milhões de reais. Uau! E por cota, quanto isso daria?
daria R$ 5,07 por cota do TRX-B11. É um ganho de capital bem expressivo. A gestão até calculou a TIR da operação daria uns 15% ao ano. Um retorno líquido de 145% do CDI no período que eles ficaram com o imóvel. Excelente retorno. E para o TRX-F11, que é o fundo pai, digamos assim. Como o TRX-F11 é o controlador e tem muitas cotas do TRX-B11, ele também se beneficia diretamente. O lucro estimado por cota do TRX-F11 seria de R$ 0,58. Bom, também. E além do lucro tem outro benefício importante aí, né? A questão da dívida. Fundamental. Essa venda permitiria ao TRX-B11 quitar praticamente todo o saldo devedor daquele CRI que eles emitiram atrás para financiar a compra desse mesmo imóvel. A dívida era de uns 51,5 milhões. Ah, então mata 2 coelhos com uma cajadada só. Realiza um lucro enorme e ainda reduz drasticamente a alavancagem do fundo. Os objetivos: realizar ganho de capital, gerar caixa para distribuir lucro extra ou reinvestir, reduzir o endividamento e, de quebra, diminuir a concentração no inquilino a sair. Perfeito. E o preço de venda? Tá bom. Segundo a gestão, está em linha com o último laudo de avaliação. Corresponde a um cap rate de 7,65%. Parece um bom negócio, considerando todos esses benefícios. Sem dúvida. Agora é esperar para ver se confirma, né? Exato. Depende da diligência do comprador e da assinatura final. Mas é uma notícia muito positiva e que o mercado deve receber bem. É algo para ficar de olho nos próximos meses. Com certeza. Então, o que a gente viu hoje foi o mercado bem ativo, né? Fundos se mexendo bastante, HGLG11 ajustando a aquisição, VGHF11 e RZTR11 buscando mais retorno, mesmo que por caminhos diferentes. PV, PBI11 na luta diária para alugar lajes no cenário difícil, mas com ativos de qualidade. E o TRX-F11 e TRX-B11 mostrando que gestão ativa também é saber vender na hora certa, realizar lucro e melhorar a estrutura de capital. É um cenário bem dinâmico. Mostra como cada gestor está lendo o momento atual e ajustando a estratégia do fundo. Sim, e com visões diferentes sobre risco, retorno, timing. Isso nos leva a pensar, né? Qual dessas estratégias vai se provar mais acertada lá na frente? Principalmente se a gente continuar tendo surpresas na economia, nos juros, na inflação. Verdade. Muita coisa para acompanhar. Bom, chegamos ao fim por hoje. Agradecemos muito pela audiência. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. E deixe também o seu comentário. Qual notícia que a gente trouxe hoje mais te impactou? Ou qual estratégia de fundo você acha que faz mais sentido nesse momento? A gente adora ler a opinião de vocês. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify e também no TikTok com conteúdos mais curtos. Isso aí. Então é isso, até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.